Não preciso esperar até 8 da noite para saber o que é quente. O quente acontece desde a manhã, meio-dia e tal, tudo é quente. E muita coisa que vai ser quente às 6, eu já sei que vai acontecer às 2. Porque é um jogo de futebol, é alguma coisa que vai terminar às 11 da noite o jogo, mas eu sei que vai jogar um time contra o outro. Eu vou preparando ele. E se ganhar vai ser campeão, e se perder vai ser para a segunda divisão. Eu sei isso. Eu posso pré-preparar essas coisas. Eu vou me dar gás, chegar no final, um jogador melhor, mais planejado, com a página bonita, bem desenhado. Porque, o que a gente faz hoje? A gente chega às 6 da tarde, chega o coitado do diagramador, né, e entrega para ele uma pilha de coisas de desenho. Não diz nem para o cara o seguinte: o que é mais importante? Por que eu tenho que abrir com isso? Qual é a ênfase dessa matéria? Desenha, toca. Aí o cara, lógico, que trabalhou em outra coisa, às 6 da tarde, tem 8 páginas para desenhar, fazer só porcaria, ou coisas muito iguais. Ele não tem tempo de pensar. Se eu conseguir trazer o cara mais cedo, organizar mais cedo, identificar mais cedo ao repórter, ao fotógrafo, ao diagramador, ao editor, todo mundo trabalha junto desde cedo. Claro que eu sei que as redações são pequenas. Eu não tenho tempo, eu não tenho jeito. Ok, estou dizendo que deve ser o ideal. Claro que guardar as proporções dentro de cada realidade de redação. Tentar adaptar para não deixar estourar aqui, porque aqui só vai ser porcaria. Não podemos deixar chegar nisso. Quero ainda dar mais um pouco de questão nesse tema. Concordo também que a peça, a redação em fechada, isso é uma história antiga, mas muito bem. Mas eu quero me reportar eu vou usar uma expressão grosseira, a negligência com que a gente encara a informação. E você disse que a gente sabia que podia engordar essa matéria da ficha limpa, né? Porque era durante todo o dia, certo? Muito bem. Eu vou me reportar a 2 casos. O primeiro, até era para prestar uma homenagem. Eu estava viajando, estava em Lages, chegando em Lages, quando ouvi a notícia da explosão das Torres Gêmeas dos Estados Unidos. E no dia seguinte, eu fui surpreendido com a matéria de primeira página do jornal, dizendo que uma lagiana estava estava na torre e que ela já tinha se comunicado com a família de defesa. O jornal não se limitou a dar aquela informação. Aquela informação já acabou. A torre já foi para o espaço. Agora, o jornal foi buscar essa informação. Quero prestar essa homenagem. Eu acho que a Olivetti era a editora da época e eu sempre uso isso como exemplo. A inteligência no fazer do jornal. Eles tocaram no leitor deles, lá, porque na cidade deles tinha sabe? Eu estou dando esse exemplo para dizer muito como é fácil a gente ver. Muito bem. Recentemente, em Florianópolis, um sujeito foi uma consulta médica com a mulher dele. Ele era engenheiro, ela era psicóloga, e ela estava grávida e foi fazer uma consulta médica. E 7h30, 8 horas da manhã, e ao sair da consulta, as razões até hoje não sabem, ela passou por trás do carro dele, ele esmagou a mulher contra uma parede e a matou propositalmente. Muito bem, isso foi às 7 da manhã. 15 minutos, o rádio estava dando, os jornais de televisão já estavam dando, e no dia seguinte, o jornal, e aí eu volto na RBS, que era o Jornal da Cidade, não me trouxe absolutamente nada. Um sujeito, aí a cidade toda perguntando quem era esse engenheiro que trabalhava no Banco do Brasil, quem era isso, por que isso aconteceu. Porra, ele teve o dia todo para trabalhar essa matéria, era a principal matéria do jornal, ele podia publicar 90% de abobrinha no jornal, mas aquela matéria lhe dar conceitos junto ao jornal. A matéria não apresentou absolutamente nada, não me disse nada daquilo que eu já sabia, e aliás a gente soube mais por fofocas, de boca em boca. Isso é um absurdo nós encararmos isso. Por quê? Porque hoje não se faz mais jornal, o repórter não está mais na redação. É crime. No passado, se o repórter fizesse uma matéria por telefone, ele apanhava na redação.
Hoje, se ele sair para fazer uma matéria, não tem carro. Segundo, não vai sair porque vai perder tempo. Agora, por ele estar na frente do interlocutor, ele vai conseguir muito mais informação do que aquela coisa corrente do telefone. Gente, é isso que está acontecendo. É isso que nós temos que nos mobilizar para mudar essas coisas todas. Eu estou provocando tudo isso, eu sei que vocês são pessoas que conhecem, isso não é novidade nenhuma, mas é uma verdade, nós não estamos discutindo isso. Nós estamos continuando fazendo a mesma coisa. E olha, gente, eu fui dirigente de jornal, contrariando aquela história de que dirigente de jornal só fez. Eu fui diretor do Jornal Estado, eu fui diretor do Jornal Santa Catarina, eu fui diretor do Jornal A Notícia, e eu sempre tive como lema: a notícia, a informação não tem preço e ela não tem compromisso com ninguém. Infelizmente, nos jornais que eu estive, eles sempre foram livres. O único jornal de Santa Catarina que vendeu uma edição extraordinária 112 mil exemplares. Agora, eu acho que o senhor tem toda a razão com relação a essas duas. Os dois exemplos são muito fortes, muito claros, de fato. Eu acho que a imprensa tem errado, o que explica um pouco o fato de que boa parte dos sites de informação jornalística de mais bem-sucedidos não são das empresas jornalísticas e não são feitos pela redação, pelos jornais. Né? Mesmo os casos de sucesso como o G1 e o UOL não são Folha e não é Jornal Globo. Né? E isso talvez devam aprender muito com essa experiência. Eu queria mostrar mais uma coisa. Quando a gente, se vocês pegarem cada um seu próprio jornal, fizer uma pesquisa informal, com família, com amigo e tal, dá um exemplar sem avisar, pede para ler o jornal normalmente, tal. E ao final perguntar ao colega ou amigo o que ele lembra de ter lido do jornal, a quantidade de conteúdo que fica na cabeça é muito pequena ao final de uma leitura de jornal. Depois de ler todas as partes do jornal, o que você lembra do jornal? Eu lembro disso, daquela foto, daquela manchete do jogo, tá, e o que mais? O que dizia? Então, as pessoas vão perdendo, porque fica pouco conteúdo. Isso se chama impacto da informação. Qual é o impacto que a informação? Temas de alto impacto e temas de baixo impacto. Então, o tema de alto impacto seria o engenheiro. Uma matéria como a de engenheiro, que fez a cidade parar para, pô, que crime é esse, que história é essa? Como é que o cara deu a ré e tal? Seria um alto impacto. Então, sobre este tema, nós temos que investir toda a energia. Sobre os outros temas que não nos dão impacto, são corriqueiros, são, como o Leão falou, informação commodity, informação que está na rádio, que está na TV, esse nós temos que dar pouca informação. Qual é o vício? É que quando a gente começa a pensar isso, vem alguém e diz assim, não, tem que dar, não, isso aqui tem que dar, tem que dar. E aí daqui a pouco o repórter que tinha uma pauta legal para fazer, tem 5 pautas pequenas, mas tem que dar, não sobra tempo. E ele não consegue fazer bem aquela pauta que diferenciaria e que causaria impacto. Então a gente, voluntariamente, por um vício de editor, o vício de diretor, o vício do dono, é não querer abrir mão de nada, achando que isso é importante, entre aspas, isso é importante, tem que dar, e a gente não aposta, não gasta impacto naquilo que seria um puta do diferencial. Aquilo que seria realmente um impacto da semana, que é aquela bela matéria do perfil do engenheiro, cobrir todos os assuntos que tem em volta disso, e colocar 2 repórteres em cima dessa matéria. Recentemente, no Diário de São Paulo, eu participo lá com o Leão dessa mudança editorial que está sendo construída, nós tínhamos uma ideia, junto com o próprio Leão, de acompanhar o aeroporto de Cumbica, que está uma vergonha. Tem ido a São Paulo, e para Cumbica você não tem fila, é horrível para passar alfândega, não tem onde sentar, fica fila para tudo, está um caos aquele aeroporto, e ficou uma causa do jornal, vamos cobrir Cumbica e ver o que está acontecendo no aeroporto de Guarulhos. Um dia tinha uma repórter lá pelo 3º dia acompanhando os assuntos de Guarulhos. E à tarde e tal. E aí acontecia, na cidade de Guarulhos ia ter uma coletiva da polícia anunciando alguma coisa do crime lá, do crime do prefeito, aquele que foi assassinado
Daniel.